Olá, muito boa tarde. Vamos dar início então à nossa coletiva com o técnico Luizinho Lopes, abrindo então a coletiva de hoje, João Roberti, Jornal Município. Boa tarde, Luizinho. A gente teve nesses últimos jogos aí você falando bastante em relação à arbitragem, né? Em algumas partidas, tanto principalmente contra a Concórdia e Camboriú, jogos aqui em casa, no estádio Augusto Bauer, no qual o Brusque reclamou bastante de pênaltis não marcados. E como que você vê agora na sequência da competição, né? Vindo essas duas rodadas mais decisivas para definir confrontos e cruzamentos? Gostaria de saber se você, junto com a diretoria, que também já questionou essa questão, se buscaram explicações ou algo do tipo junto à federação. Bom, boa tarde, João. Realmente, você recordou do jogo do Concórdia também, né? Jogo difícil, todos os jogos do campeonato é muito difícil. Nós estávamos naquela oportunidade com um bom jogo propositivo, nos impondo na partida, e teve um pênalti claríssimo em cima do Thiago, né? Todas as imagens mostraram, né? Toda a mídia, enfim, colegas da arbitragem também foram enfáticos dizendo que foi pênalti claro, né? Era uma oportunidade de uma penalidade máxima. A penalidade máxima tem uma grande chance de fazer o gol, né? Em convertendo, ganhar a partida. Nesse último jogo, nós tivemos muitos erros também de arbitragem. Eu acho hipocrisia dizer que não gosta de falar de arbitragem. Eu não quero dizer que agiu de má fé, que age de má fé, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar do erro, né? Como nós, quando erramos também, somos bastante cobrados no futebol. Nós, treinadores, nós, jogadores, o futebol é um contexto, né? E o árbitro ele pode interferir diretamente na partida com o erro deles, né? Como a gente, quando erra também, no dia a dia do trabalho, na equipe que a gente escala, nas substituições que nós fazemos, muitas vezes nós erramos também, né? E a gente muitas vezes paga um preço alto, né? Nós treinadores muitas vezes perdemos o trabalho, né? A gente perde a oportunidade de seguir trabalhando, recebendo o pão de cada dia. O árbitro não, né? Ele muitas vezes ele sequer é punido, né? Deveria ser pelo menos punido também, perdeu a oportunidade de arbitrar por alguns dias. Infelizmente a arbitragem não é profissional e aí limita esse tipo de tomada de decisão. O árbitro Braulio da Silva Machado, eu acho que assim, por ser um árbitro FIFA, né, poderia ter sido mais assertivo ali naquele momento. Respeito uma opinião contrária de quem achar que de repente aquele lance lá não foi pênalti, né, mas eu queria falar de 3 momentos. O gol deles também estava numa condição irregular. Na hora do passe, né, quando o jogador ele gira ali sobre o Rodolfo, que ele faz o passe ali, o atacante está impedido. Nós temos essas imagens aí, se tiver oportunidade o clube pode até mostrar, né, tá bem impedido. E o pior, né, o assistente, o José Roberto Larroide, ele estava super mal posicionado, ele estava a uns 5 metros da jogada, ou seja, uma arbitragem desatenta, né, sem estar concentrada. Eu estava extremamente concentrado, porque eu pago um preço alto quando não conquisto o resultado no meu trabalho, né? Então eu queria deixar bem claro, né, que toda a arbitragem, o Braulio, né, como árbitro, o líder da partida, o assistente, o José Roberto Larroide, né, o segundo assistente Adenilson Teófilo Cardoso, principalmente o Larroide, né, que não auxiliou o árbitro nem no impedimento, nem nas duas penalidades, né? Então acho que assim, foi uma arbitragem tecnicamente péssima, né, porque comprometeu uma possibilidade de a gente vencer a partida. Comprometeu, na verdade, porque se estava impedido, não valia o gol, né, claramente, estava bastante impedido, e na frente dele, né, o lance mais grave que assim, às vezes o impedimento é muito rápido, e está distante, às vezes fica difícil para marcar, né, mas se está próximo ali não tem porquê, né, ele estava primeiro mal posicionado, então ele já tem que ser questionado sobre isso, já tem que ser corrigido sobre isso, que ele estava extremamente mal posicionado, uma bola que saiu do tiro de meta, do adversário, nós tínhamos feito o gol, era um tiro de meta, ainda a gente estava bem compactado, não foi um jogo, uma transição, um contra-ataque, era para ele estar acompanhando a bola, né? Na hora que tem o passe ali, ele já está muito à frente, aí ele estava muito mal posicionado, ou seja, ele trabalhou de uma maneira errada naquele dia. E aí, sobre as penalidades, teve um escanteio batido pelo Cléo, que o Wallace cabeceou e a bola foi direto na mão, né? O jogador estava com o braço afastado do corpo. O Wallace é um jogador experientíssimo, um jogador que tem uma carreira ilibada, um jogador acima da média em todos os quesitos. Eu acredito nele, acredito muito mais do que no árbitro, né, porque eu não conheço, e como ele errou, né, drasticamente na partida, eu vou acreditar no meu jogador. Ele não tinha porque não, o senhor não bateu. Bateu na mão dele, a mão estava também fora do corpo, então um pênalti claro. Se tivesse um VAR, era pênalti, também temos as imagens. E aí, por fim, né, o lance do pênalti no chute do Queiroz, né? Há quem conteste, bateu no pé, subiu, foi interpretação.
Nós analisamos esse lance diversas vezes, né? A bola desvia também no pé do outro zagueiro, ela sobe, o zagueiro está com os braços escancarados, né? Na frente do gol. Primeiro que a gente orienta que você deixa os braços colados, né, no corpo. E assim, uma última interpretação, a bola ia na direção do gol, se ele entrar não sei, mas tinha o Cléo por trás que poderia, né, dar sequência na jogada. Então assim, fiquei extremamente chateado com a interferência do árbitro naquele nosso dia de trabalho, né? E aí, né, claro que a gente vai aqui agora contextualizar o que a gente precisa melhorar, né, o que a gente precisa potencializar, mas eu quero deixar bem registrado isso aqui, né? Nós treinadores pagamos um preço muito caro, né? E não estou querendo aqui dizer que o árbitro agiu de má fé, não é isso. Estou falando de questões técnicas, dos acontecimentos do jogo, e como nós somos punidos como treinador, né, o clube que faz o investimento, só aí já se vê uma oportunidade de mais 2 pontos. Nós estávamos ali, né, na ponta da cabeça do Concórdia lá, poderia ser pênalti, poderíamos não ter convertido, mas nesse jogo o pênalti que eles fizeram, o gol que eles fizeram estava numa condição de impedimento, né? Então queria deixar bem claro, citar os nomes, né, para que as pessoas estejam atentas com os erros que eles cometeram nessa partida aqui e que sejam no mínimo chamada a atenção, né, mas eu acho que deveria receber punição. Em relação a isso, boa tarde, Luizinho, José da Rádio Araguaia. Esses erros da arbitragem, o Brusque pretende apresentar alguma ação junto à federação em respeito aos erros de arbitragem contra o Brusque? Olha, o clube representou da outra vez, né? Eu espero que represente, né? Nós já fizemos todos os vídeos, todos os materiais. Volto a dizer, né? Que ninguém está duvidando da índole, de caráter, não estou duvidando do caráter da índole que ajuda má fé, né? Mas eu também, quando erro, eu não erro de má fé. Eu estou querendo dizer que os árbitros também precisam ser punidos, analisados, daqui a pouco afastado, né, para que o bandeirinha possa estar atento, concentrado. Isso aqui vale muita coisa, vale anos de estudo, anos de preparação. Estou cheio de vontade de vencer na vida, eu trabalho, eu erro também, mas o dia todo ali entregando toda a minha concentração, né, e mesmo assim erro, e quando erro eu sou punido, né, sou punido muitas vezes perdendo o meu trabalho, perdendo o meu cargo, né, e a arbitragem tem que ser analisada, tem que ser avalizada, para que quando eles venham a cometer erros assim que prejudicam drasticamente a equipe, eles sejam também penalizados de alguma maneira, né? A gente faz apresentações, mas infelizmente às vezes não dá em nada, né? Daqui a pouco ele está na próxima rodada. Por isso que eu deixei claro aqui de citar os nomes, né? Porque nós treinadores também somos muito expostos, né? E a dinâmica do futebol é essa, a realidade do futebol é essa, né? Você quando você tem que dar as caras e pagar um preço alto por isso. Luizinho, boa tarde. Rafael Roncago, de Rádio CM Esportes. Sobre a questão de arbitragem, a gente vê que esse campeonato catarinense está tendo muitos erros. A federação, às vezes, tenta renovação de arbitragem, não deu muito certo até o momento. Aí escala, nessa rodada, pelo menos, árbitros experientes, os 6 jogos árbitros experientes. No jogo entre Ercílio Luz e Joinville, também um pênalti absurdo que não deram para o Joinville. Então, o que você acha que está faltando? Talvez está faltando treinamento, mas alguma coisa para profissionalizar a arbitragem? No meu caso, né, eu preciso encontrar uma forma da nossa equipe furar o bloqueio contra equipes que vieram jogar aqui. Os últimos 3 jogos ficou muito claro. Hoje mesmo nós já trabalhamos isso. Muitas ações de outro texto do campo, muito preenchimento de área, né, bola de retorno para ver se o adversário sai um pouquinho dentro do gol para a gente atacar o espaço. Né? Eu estou o tempo todo tentando melhorar. Né? Nem sempre consigo, mas eu estou o tempo todo fazendo uma série de reflexões. O que me estranhou no futebol tão vistoso, tão competitivo, em uma região tão rica, tão próspera, né? Eu estou apaixonado em viver aqui. Se tivesse a oportunidade, eu seguiria vivendo aqui por muitos anos. Mas, assim, a lamentar, eu venho de uma região, digamos, com menos potencial de investimento. Eu digo talvez até com relação à questão a nível social, né, educacional, mas eu estou extremamente espantado com o nível da arbitragem. Percebo árbitros jovens, para não dizer verde, sem imposição, até sem malandragem no discurso, na forma de se impor na partida. Sim, jogos grandes, com grandes cruzes, mas com arbitragem muito, sabe, muito sem imposição, muito sem firmeza, sem passar convicção. Me estranhou o Braulio, né, que é um árbitro FIFA, né, não tomar uma decisão e estava em cima do lance, nos 2 lances. Assim, realmente está me preocupando. Eu vejo uma arbitragem bem simples para o nível da região, para o nível do campeonato, para o nível da competição. Né? Vejo assim, uma imprensa muito desenvolvida, enfim, o futebol catarinense ele é muito forte, a região é muito próxima, mas a arbitragem, me desculpe, eu vejo uma arbitragem muito, digamos, é um campeonato de alto nível, como se fosse árbitros fazendo experiência em grandes jogos. Né? Me estranhou o Braulio, que é um árbitro que óbvio, está em evidência, é um árbitro FIFA e tal, mas de uma forma geral, uma arbitragem muito verde, para não dizer, enfim,
Boa tarde, Luizinho. Claudio Santos, Rádio Cidade. Passado o jogo, passado a adrenalina do jogo, é óbvio que vocês fazem uma análise e coisas que você pode dizer agora que de repente não poderia dizer depois do jogo, por mais um empate e por toda a situação vivida. Agora, já passado alguns dias, a gente percebe, pelo menos de fora, respeitando sempre as suas colocações, porque afinal de contas é você que trabalha com os jogadores, de que falta um pouco mais de atitude de alguns jogadores na decisão de fazer algumas coisas. E também o clichê do técnico assumir a responsabilidade, porque não vai expor o seu grupo porque você é o comandante. Mas o que eu quero saber é o seguinte, fora disso, lá entre vocês, você percebe algo parecido e tem conversado e cobrado desses jogadores, até porque o torcedor fique sabendo que você não está omisso em coisas que também o torcedor tem visto? Primeiro assim, Cláudio, a gente não pode esquecer, assim, vamos falar, nós fizemos 6 jogos em 2 semanas, 4 jogos fora de casa, tipo assim, você vê, uma semana você vive muitas emoções no futebol, né? Nós fizemos um jogo, ao meu entender, acima da média contra o Marília, 3 dias antes, onde a equipe foi muito agressiva, os 3 atacantes fizeram gol muito rápido, nós poderíamos ter feito muito mais, nós dominamos o adversário do início ao final. E assim, não venham me dizer, não digo vocês, eu digo de uma forma geral, que era um jogo fácil, né? Você vê o Juventude ontem, o Juventude passou pelo que passou. Ontem, o América Mineiro com muita dificuldade para vencer contra adversários teoricamente não muito fortes no momento. O Santa Cruz foi vencer ali contra o Democrata ali nos acréscimos, quase 50 minutos. Dentre outros, né? A própria Chapecoense, o Londrina, clube de Série B, o Cuiabá, é muito difícil a Copa do Brasil, né? Prega muitas peças. Nós pegamos um time tradicional do futebol brasileiro, tem mais de 7 anos de Série B, que já brigou para subir para a Série A, né? Tá com um treinador renomado, tem um projeto bacana por trás, está se reorganizando, está se reinventando, em uma cidade importante do interior de São Paulo, o treinador já está há 2 anos, é tanto que no jogo seguinte eles ganharam 3-0, estão liderando a 3 do Campeonato Paulista, então assim, nós nos impusemos, fizemos um grande jogo. Com relação à tua pergunta, Cláudio, naturalmente a responsabilidade, eu acho assim, quando você se presta e você se coloca na posição de ser treinador, você tem que assumir todas as responsabilidades, né? Acho que o bônus e o ônus, assim, ele é proporcional no futebol. Mas eu, assim, vou ser bem sincero com você, começou com os meus atletas, com os meus jogadores. A minha grande responsabilidade como treinador e o que eu analiso pós-jogo é se o time estava taticamente conforme nós nos preparamos e nós, né, nos organizamos. Por exemplo, nós temos que recusar a inferioridade numérica na defesa. A gente tem que ter sempre mais defensores do que atacantes. Né? Por vezes, né, você joga em igualdade numérica, mas também evitar. E está sempre em superioridade numérica. Por exemplo, quando eu vou analisar o gol do adversário, era uma marcação alta nossa, o time estava todo encaixado, estava todo organizado, conforme planejado. Na hora que aquele atleta acha o passo, nós estávamos com 4-3, a gente estava em superioridade numérica, parará. Enfim, e aí eu sou bem, assim, eu deixo bem claro para eles, no final das contas a responsabilidade vai ser minha, e no futebol a responsabilidade é do treinador. Porém, o jogo é muito decidido nos duelos, nas ações individuais. Tem um contexto tático, né? Tem uma plataforma, tem uma ideia de jogo, mas é no duelo o drible para você superar o adversário, né, um enfrentamento 1 contra 1 defensivo para você roubar a bola. Por exemplo, bola parada. Às vezes é difícil você analisar algumas situações de bola parada quando o time está todo estruturado, está todo organizado, sobre 2 jogadores, um consegue se impor mais e consegue tocar na bola. Não é uma falha tática, é uma questão de imposição, de ganho de duelos. Uma coisa que eu dou muita importância, eu apresento para eles pós-jogo, Cláudio, na plataforma iScout, ela é bem próxima essa atividade com relação a quem ganha mais duelos nos jogos. E desde o jogo do Avaí, que a gente vem vencendo mais duelos, mesmo jogando fora de casa. É 1 contra 1, né? Você chegar primeiro, numa dividida você ganhar aquele lance, e quem faz mais falso, porque isso mostra uma equipe mais competitiva, mostra uma equipe mais aguerrida, não quero dizer violenta, né? Uma equipe que quando ela faz muita falta, é porque ela chega na frente, ela chega mais firme, ela chega mais dura, e quem ganha mais duelos. Então, assim, isso eu converso diariamente, né? Temos que vencer os duelos, o drible do extremo contra o lateral, o meia contra o volante, né? O atacante contra o zagueiro, que muitas vezes está bem organizado, está bem estruturado, está bem postado dentro de campo, e às vezes também não está, tá? Mas eu estou dizendo assim, que realmente os duelos individuais, eles fazem a diferença. Eu converso com isso, eles diariamente. Claro que, assim, não vou detalhar num lance ali onde tem vários acontecimentos, a bola termina aqui no gol, fulano não ganhou esse duelo, esse não ganhou esse duelo, isso é uma análise que nós vamos fazer, né, na reapresentação, como nós fizemos hoje, por exemplo. Eu deixo sempre bem claro para eles.
Ó, eu vou sempre estar cuidando da nossa organização, como a nossa equipe vai estar postada, né? A gente vai estar olhando as imagens, vou estar sempre cobrando para que a gente faça, até comentei hoje, você viu que o Casemiro, após receber mais um título de melhor volante do mundo, ele fala que vai para todas as bolas como se fosse um prato de comida, né? Eu até brinquei para os jogadores hoje a gente tem que ir para cada bola como se fosse um prato de comida, porque os duelos que vai determinando as partidas, sabe? Eu não quero omitir a minha responsabilidade como treinador, mas de fato o que você falou é uma realidade. É uma realidade. A gente se cobra muito com relação a isso. A gente não vai conseguir vencer todos os duelos, mas nós temos que entender que isso determina as partidas. Né? Tem que estar todo mundo ligado para ali no seu espaço de campo você estar firme para poder vencer seus duelos. Luizinho, em relação ao jogo contra a Chapecoense, né? A gente já falava um pouquinho até na coletiva anterior sobre a possibilidade de ser um jogo diferente, né? Desses que o Brusque vem fazendo em casa, com equipes que vêm se fechando e o Brusque tendo que furar esse bloqueio, muitas vezes não conseguindo e às vezes, como você já falou também, as questões com a arbitragem. O que esperar desse jogo contra a Chapecoense, né? Um time que está acima do Brusque nesse momento na classificação e que vai jogar lá com o apoio de sua torcida, também não vindo, por exemplo, em um momento de estabilidade, teve a eliminação para o Marcílio Dias e tudo mais, né? Você espera uma partida mais aberta, por exemplo? Realmente nesses jogos em casa nós tivemos dificuldade de furar os bloqueios, né? Contamos também com os erros de arbitragem. Por incrível que pareça, na nossa vitória contra o Marcílio, primeiro jogo da temporada, contra o Ercílio e contra o Barra aqui, né, que são 3 vitórias, os adversários agrediram bastante a gente. Nós vencemos as 3 partidas. Né? Nesses outros 3 jogos, Criciúma, Concórdia e o último agora, o Camboriú, nós tivemos uma posse muito maior do que o adversário, conseguimos impor, né, um jogo propositivo, jogamos dentro do campo do adversário e não conseguimos vencer as partidas, né? Enfim, lá com certeza, né, Chapecoense é um clube grande, tem um grande treinador, vai jogar dentro de casa, né, eles são adaptados àquele tipo de campo, é uma grama mais baixa, grama em nível de campo de Série A, de Série B, então a bola ela anda mais rápido, em casa eles são mais agressivos, perceba que em casa eles têm feito muitos gols, nos últimos jogos sempre fazendo 3 gols, e aí fora tem encontrado um pouquinho mais de dificuldade. A gente espera um grande jogo e espera ter mais oportunidades, mais espaços também. A nossa equipe também tem jogadores rápidos para explorar os espaços vazios. Se torna um jogo com mais possibilidades de encontrar espaço. A gente espera que a gente possa se adaptar bem à partida. Contra o Avaí a gente se adaptou muito bem. É um jogo assim, com uma dinâmica parecida, num campo parecido, né, onde as equipes, assim, eles também, obviamente, eles vêm para nos atacar e nós temos possibilidade de contra-atacar. Então a gente vai encontrar mais espaços, diferente desse último jogo que nós encontramos aqui. Luizinho, como está sendo essa semana de preparação para encarar a equipe da Chapecoense? Semana muito boa, nós folgamos pós-jogo, né? No segundo dia nós fizemos um regenerativo 2, hoje o grupo todo ele treinou normalmente, tivemos uma oportunidade de fazer um tático, amanhã a gente fará um outro aqui no Augusto Bauer, já viagem, vamos 2 dias antes, a diretoria está dando todo o suporte para que a gente possa viajar antes, né? Viajar com 23 jogadores, porque nós vamos ter um treino lá amanhã também. Então a preparação está sendo ótima, os jogadores estão concentrados, otimistas. Claro que a gente quer ganhar dentro de casa, né, atrair coisa boa para o nosso torcedor. Mas se apegar as coisas boas também, nós só tomamos 4 gols em 11 jogos na temporada, já estamos classificados. Claro que a gente quer fazer o máximo de ponto possível, né, para estar ali na ponta da tabela, mas daqui a pouco o campeonato vai se resolver nos 2 mata-mata. Né, diferente do ano passado, o próprio Brusque passou em 2 fases, empatando os 2 jogos contra o próprio Camboriú, né, contra o Avaí. Esse ano vai ser quem pode mais chora menos, né? O empate não vai dar a vantagem de passar. E assim, essa relação de fazer o primeiro em casa, o primeiro fora, às vezes rola e às vezes não rola. Né? Nós tivemos um exemplo ontem, Flamengo e Del Valle, eles conseguiram vencer o jogo e se sustentaram bem no Maracanã e foram campeões, né? O campeonato está se aproximando, em meio a isso tem a Copa do Brasil, que a gente está aguardando daqui a pouco o resultado de quem vai ser o nosso adversário, né? Tem muitos jogos importantes, né? Ainda no início de temporada está todo mundo otimista, todo mundo com salário em dia. Seguimos trabalhando. Luizinho, questão tática. O Guilherme Queiroz, pelo menos na minha visão, ele é um centroavante com um pouco mais de mobilidade do que o Olávio. O Olávio já é um centroavante de área. Você acredita que o Guilherme Queiroz, nesses jogos contra times que venham mais fechados, ele poderia sim ser um pouco mais utilizado nesses jogos? O Guilherme foi uma escolha também, assim como o Olávio. A gente escolheu a dedo um centroavante que tem mais presença de área e um de mais mobilidade, né? A gente assume até essa responsabilidade aí dessas indicações. O Guilherme é um jogador também especial, né? A gente fica até
que fica muito tempo sem jogar, é um jogador que tem muita qualidade, entrega tudo todos os dias nos treinamentos, quando entra, se for 5 minutos, ele entrega tudo também. Como o Olávio também, é muito trabalhador, já fez 5 gols na temporada, é um jogador importante, mas é uma alternativa. Assim, tanto criar situações de forma de jogar, como de individualidades, né? Guilherme é um cara que trabalha demais mesmo, é daquele tipo de profissional que você fica assim, também, esse cara precisa ter uma oportunidade para ele estar vivo, estar feliz, estar alegre. Mas assim, ele se alegra também com os poucos minutos que ele tem, porque é um cara extremamente profissional. É uma das possibilidades, a gente está analisando, né? Às vezes quando a gente não muda taticamente, muda característica, né? Vamos para frente aí, vamos para os próximos jogos aí, em algum momento a gente pode criar uma situação dessa. Como também, né, criar uma situação de jogar os dois juntos também, enfim. Tem muito assim, a gente ainda não provocou essa experiência desde o início, mas na sequência da partida, assim, nos treinos, eu tenho treinado assim também, muitas vezes com o Guilherme e o Olávio. Daqui a pouco criar uma possibilidade como essa aí. Luizinho, tu tens 3 atletas entregues, pelo menos até o último jogo, ao departamento médico. Ou seja, o Ayrton, acredito que seja o menos grave, mas qual a situação clínica, física, enfim, o que tu espera do Luiz Henrique e do Luizinho, que o Luizinho mostrou nos jogos que ele participou, ser um jogador bastante agudo, que foi para cima todas as vezes, e isso o torcedor também gosta daquele atleta que vai para cima, aquele que decida mesmo, eu vou para frente. E o Luiz Henrique, que ainda não conseguiu jogar, o que você tem do departamento médico, principalmente com relação a esses 2 jogadores? Aí até voltando à pergunta do Puff, o Luizinho é um jogador transgressor que vai pro drible, que vai para 1 contra 1 nesses jogos aqui, sofreria no mínimo muitas faltas, né? Que é um jogador que vai pro drible, que vai pro mano a mano, que vai rompendo, até chegar dentro da área sofre muitas faltas. Não é só a questão tática, tem que ter característica também. O Lucas, que tem mais essa característica de ir para o drible, né? O Cléo já de dar o tapa, já é um jogador mais de velocidade. O Luizinho faz muita falta com essa característica no nosso elenco. A lesão do Luizinho foi bem grave, foi bem chata. O Luizinho não precisou fazer cirurgia, mas comprometeu todos os ligamentos do tornozelo. E o árbitro também não expulsou naquele dia. A gente lamenta muito que o Luizinho estava muito bem, né? Como todos os jogadores assim fazem falta, infelizmente a lesão dele foi muito grave. Existe uma perspectiva aí de 9 semanas, estamos na 7ª, daqui a pouco ele vai tá conosco aí. Tem evoluído, mas ainda sofre com muitas dores ainda, porque comprometeu todos os ligamentos do tornozelo dele. Graças a Deus não precisou fazer cirurgia, mas esteve bem próximo disso. O Luiz Henrique já está na transição, já está conosco, já está com a preparação física. Um jogador que também a gente acredita muito nele, que vai ser um reforço para a gente. Agora é aguardar a evolução dele, é um atleta que precisa ter um pouquinho de paciência com a transição, mas já está no dia a dia. Esse aí já está conosco, já está liberado o DM. Agora é questão de condicionar, né? E o Ayrton não foi nada grave, mas se você tiver uma lesãozinha grau 1, uma contratura, precisar ficar 10 dias, uma semana, você perde 2, 3, 4 jogos, né? Mas vamos cuidar bem dele aí para que não venha ter nenhum problema maior quando ele retornar. Luizinho, em relação à preparação para essa partida, né? Gostaria que você explicasse como que estão sendo os trabalhos e quais estão sendo os trabalhos nessa semana, que voltou a ser teoricamente um pouquinho mais extensa, né? Permitindo fazer um pouco mais de trabalhos até no campo. E emendando com isso também em relação às escalações, sei que você prefere não falar muito sobre escalações nas coletivas de pré-jogo, mas se você acredita já ter encontrado essa escalação para que não a mexa muito, né, na sequência. Eu acho que nós já temos uma espinha, né? Acho que nós temos uma espinha bem definida. E nós encontramos já uma ideia, e claro, mas nós temos jogadores assim em condições de um substituir o outro naturalmente. Assim, quando você encontra um 11, você vai mexendo ali 1, 2, no máximo 3, não muda muita coisa, né? A gente vai seguir nessa rotina daqui para frente, a não ser obviamente que um jogador ele consiga tomar a frente do outro e se tornar titular, mas nesse primeiro momento agora os jogos vão acontecer dessa maneira, de acordo com a estratégia, uma situação ou outra, 1, 2 mudanças, 3. Eu digo, né, das últimas escalações aí. Se vocês perceberem, assim, ou por motivo de lesão, né, ou por motivo de cartão, a gente sempre tem mudado 1 ou 2 jogadores, né, naturalmente. Mas já tem uma espinha, assim, mais ou menos bem definida. Mas, assim, eu também não gosto Os jogadores sabem no dia a dia, isso é natural, mas isso não pode ser permanente para que a gente
perca no dia a dia a competitividade, de um querer jogar no lugar do outro, para que ele possa ter também o espaço dele, mas de maneira, obviamente, através da competitividade do dia a dia. Até falo assim, a continuidade ela é momentânea, né? Ao passar do tempo, se você não performar, e aí você perde essa continuidade. Mas hoje, no momento, a gente tem uma base bem definida, que fica claro, mas aí com cartão, com uma lesão, muda 1, 2, 3. Também não quero me prender a isso, eu sempre falo assim para os meus jogadores, eu preciso, como treinador, ter uma liberdade de me expressar a cada partida. Eu não posso ter compromisso, esse jogador aqui eu não posso tirar, esse aqui não. Eu preciso estudar o adversário, eu preciso ter essa liberdade. É tanto que eu não dou justificativa quando vai jogar, não dou justificativa quando não vai jogar. Isso tem que ser uma rotina. Imagina, você joga segunda, quarta e sexta, se eu for dar justificativa e explicar para cada jogador que eu for tirar, o que for colocar em 3 jogos da semana. Então a gente trabalha assim, mas naturalmente tem uma equipe base, como todas as equipes têm. O Ercílio hoje tem um time titular, enfim, por aí vai. Nós temos uma base bem definida, mas que eu deixo aberto no dia a dia, competitividade, e que a titularidade ela é momentânea, né? Com a saída do Eduardo Cundé e próximo do término da primeira fase do Campeonato Catarinense, onde se encerra o período de contratações, o professor Luizinho pretende agregar mais alguém ao grupo do Brusque? Sim, nós já estamos trabalhando nos bastidores para contratar mais um zagueiro. Nos próximos dias a gente acredita que a gente possa cravar essa contratação aí. Ok, obrigado a todos pela presença. Amanhã de manhã, mais um treino, preparação para o jogo contra a Chapecoense.